meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá então para a nossa aula de história. Hoje é quinta-feira, estamos quase finalizando, quase chegando no final de semana, onde você vai poder descansar e aproveitar melhor o seu dia. Então, chegamos no nosso registro de aprendizagem. Você sabe que o registro de aprendizagem, ele é um resumo do que você estudou. Vamos lá então para ver aquilo que nós lembramos, aquilo que nós precisamos voltar algumas páginas para lembrar e responder, ok? Enumere os acontecimentos abaixo segundo a ordem cronológica dos fatos no período do domínio espanhol. Então, nós temos ali cinco acontecimentos e nós precisamos numerá-los de acordo com o que você estudou. Os portugueses instalaram os primeiros engenhos coloniais. Felipe II, rei da Espanha, assume o trono de Portugal também. O trono português fica vago. Tem início a União Ibérica. O rei de Portugal, Dom Sebastião, desaparece numa batalha. Então, gente, eu vou dar uma dica para você. Que o primeiro começa... Os portugueses instalaram os primeiros engenhos coloniais e o último tem início a União Ibérica. Então, o primeiro e o último eu passei para você. Então, vamos ver o que você lembra. Volta algumas páginas do livro. Lá no Brasil espanhol, Brasil holandês, lá no comecinho do capítulo, para você numerar os fatos. 2. Faça o mesmo com os acontecimentos referentes ao domínio holandês no Brasil. Então, você tem que voltar lá no domínio holandês. O domínio holandês, ele começa na página 102, é onde teria que ter feito, onde você fez essa página da pesquisa dos mapas, comida típica, enfim, ali começa. Então, são 3 acontecimentos. Maurício de Nassau vem administrar o Brasil. Os holandeses são expulsos de Pernambuco. Os holandeses investem na produção açucareira, fazendo empréstimos aos senhores de engenho e comerciantes de Recife. Então, qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro? 3. A respeito das invasões holandesas, ainda sobre o Brasil holandês, responda. Os holandeses conseguiram permanecer no território brasileiro da primeira vez que eles invadiram? Nós estudamos que eles não conseguiram, que eles foram expulsos porque o plano deles foi descoberto. B. Os holandeses não desistiram de tentar invadir o Brasil. Estou afirmando. Eles tiveram sucesso? Sim, eles tiveram sucesso na segunda tentativa. Eles levaram muitas pessoas, eles se prepararam melhor. E a letra B está na página 104. 4. Ligue alguns dos acontecimentos em que você estudou as respectivas ilustrações. Então, participação holandesa na produção açucareira. Qual imagem está se referindo? A União Ibérica. Felipe II expulsa os holandeses do Nordeste açucareiro. E os holandeses sentem-se prejudicados e invadem o Nordeste. Número 5. A presença holandesa no Brasil foi tumultuada, sobretudo porque os holandeses lutavam para aumentar seus domínios sobre as terras brasileiras, que estavam sob o domínio espanhol. Houve, no entanto, muitos aspectos positivos. Liste 3 aspectos positivos. Gente, então 3 aspectos que foi positivo. Houve a melhoria de Recife, lembro que houve a restauração de Recife. Houve a vinda da missão holandesa, aquela equipe que é formada por arquitetos, por pintores, escritores, São artistas que vieram ajudar aqui nessa restauração. E também, gente, uma das coisas boas que aconteceu, que está na página 109, é a tolerância religiosa. Então, nós temos ali 3 itens que foi de benefício, sim, nesse tempo. 6. Em sua opinião, o fato da escravidão ter sido mantida
como mão de obra barata na produção do açúcar pode ser considerado um ponto negativo no governo de Maurício de Nassau? Então, o que você acha? Você acha que sim ou você acha que não? Eu acredito que sim, que foi um ponto negativo. E aí você explica a sua resposta. 7. Leia o texto abaixo que fala da liderança de Maurício de Nassau e responda as questões. Durante a história do Brasil colonial, tivemos muitos líderes. A maioria deles era português. Porém, um representante holandês, Maurício de Nassau, destacou-se. Dizem até que ele favoreceu os colonos que cultivavam o açúcar em Pernambuco, concedendo-lhes empréstimos e cobrando menos impostos do que a companhia desejava. Talvez por isso ele tenha sido demitido. Maurício de Nassau era culto e valorizava as artes como a música e o teatro. Construiu em Recife um observatório astronômico em uma das torres do Palácio de Friburgo. Os holandeses permaneceram no Brasil durante 24 anos. Pouco tempo para sabermos se realmente foram bons líderes. O líder preocupado com a cultura é realmente um líder melhor. Você concorda com isso? Sim ou não? Por quê? Qual é, em sua opinião, a importância de um país em investir em cultura? Então, aqui é uma pergunta pessoal. 8. Se você reparar bem, somos liderados em vários momentos da nossa vida. Na escola, nos esportes, até mesmo em casa. Será que sabemos ser liderados e sabemos liderar? Um bom líder pode fazer a diferença na vida de um povo? Então, são duas perguntinhas. Será que nós sabemos ser liderados? Você aceita essa liderança que está na sua vida? A liderança da escola, a liderança da família ou a liderança da igreja? Você sabe como liderar também? E um bom líder pode fazer a diferença na vida de uma nação, diferença na vida de um povo? O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Salmos 85, 12. Às vezes é difícil expressar em palavras a bondade de Deus, mas talvez fique mais fácil pensar no sabor dos frutos que Ele projetou para o bem-estar das pessoas. O gosto do seu amor pode ser visto concretamente nos sabores variados com os quais os frutos se apresentam. Nos tipos de doçura ou acidez, nos tipos de textura, nos formatos diferentes para o prazer dos olhos e na riqueza de muitas vitaminas. O olhar de um artista pode nos mostrar um pouco sobre tudo isso. Observe a pintura a seguir. Então, ali ele está representando as frutas brasileiras, pintado por Albert. Essa pintura foi feita por um dos holandeses que vieram para o Brasil durante o governo de Maurício de Nassau, na missão holandesa. Ele retratou várias belezas brasileiras. Que lindo, né, gente? O que considerou uma beleza brasileira? O que esse autor considerou uma beleza brasileira? Ele considerou as frutas do nosso Brasil. Você concorda que existe beleza no que ele pintou? Sim ou não e por quê? Quais frutas você conhece entre as que Albert pintou? Quais frutas você conhece? E você? Que riqueza seus olhos veem quando você pensa na terra onde vive? Você conseguiria descrever essa beleza? Um importante filósofo cristão disse certa vez que nenhuma obra de arte é mais importante do que a vida do próprio cristão. E nesse sentido, todo cristão é chamado a ser um artista. Pense um pouco sobre tudo o que você estudou nesse capítulo e sobre o que disse o filósofo cristão. Depois, expresse a beleza que seus olhos viram quando você pensou nas riquezas da sua terra. Então, gente, aquilo que você pensar como riquezas da sua terra, beleza natural, aquilo que vier à sua mente, você faz um desenho muito lindo, capricha na pintura, que eu acho que é um registro muito importante também.
Beijos no coração, que você tenha um ótimo dia, o Senhor guarde a sua família, a sua casa. Estamos quase finalizando, quase chegando na sexta-feira. Aguenta firme aqui com a professora e qualquer dúvida eu estou à sua disposição via WhatsApp.